alto é aquela pessoa que toma decisão rápida. Quando eu falo influente, alto, é aquela pessoa que é extrovertida. Vamos falar algumas delas, eu quero que você me conte o porquê essas frases você faz questão de reforçar. Estamos começando mais um Conversa de Valor e hoje num formato diferente. Eu me chamo Lizzy Souza e hoje eu serei a entrevistadora. Trabalho com posicionamento e branding e a nossa convidada é a Leiriane, que é a criadora do podcast. Seja muito bem-vinda, Leiriane. A Leiriane, ela tem mais de 10 anos de experiência com vendas, ela é fundadora da corretora Berg, que é uma corretora de planos de saúde. E qual que é o nosso intuito com Conversas de Valor? Nosso intuito aqui é trazer histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. E nada mais justo do que a Leiriane contar mais sobre a sua história para nós. Então, Leiri, eu quero que você se apresente, quero que você conte um pouco mais da tua jornada empreendedora. Lizzy, obrigada por todo esse movimento. Eu vou falar um pouquinho naquela câmera. A Lizzy é a responsável do branding da Berg Corretora e da Leiriane. Então, você é uma profissional excelente e muito obrigada. Mas falando um pouquinho sobre a Leiriane. Eu sou formada em economia, Lizzy, trabalhei 10 anos na área de controladoria, com finanças, análise de custos, controller. E eu entendi que eu poderia gerar mais renda para mim. E eu sempre dei o meu melhor dentro das empresas. Eu sempre, de verdade, eu vestia a camisa das empresas. Porque eu me colocava no lugar daquela empresa para gerar um faturamento bom, para ter um lucro bom, para ter resultados bons. E eu pensei, por que não dar o meu melhor para gerar mais renda para mim? E foi onde eu identifiquei que a área de vendas é uma das áreas mais antigas do mundo. E se você se tornar um vendedor de alta performance, você tem bons rendimentos. Então, em seguida, depois de 10 anos trabalhando na área de controladoria, tendo um fixo, todo mês aquele fixo, e eu sou uma pessoa conservadora, eu fiz um planejamento financeiro, em 6 meses pulei para a área de vendas. Por que eu fiz isso? Porque eu queria garantir um futuro melhor para minha filha. Hoje a minha filha tem 16 anos, na época ela tinha 6, 7 anos, e eu entendi que se eu me especializasse em vendas, eu ia poder ter um pouco mais de liberdade dentro do meu resultado e trazer um conforto a mais para mim e para ela, e que foi isso que aconteceu ao longo desses 10 anos. Então, há 10 anos eu estou na área de vendas. É desafiador, porque eu nunca tinha trabalhado de vendas, e eu costumo dizer que vendas, você não nasce vendedor, você até nasce com algumas habilidades. Eu sou de família de vendedor, e a gente pensa que ser vendedor é ser um bom comunicador. Não é isso. Exige uma série de técnicas e uma série de estudos, livros e informações que você precisa colher para atender bem um cliente e ter um bom resultado. Então, basicamente, a minha história é essa. É uma história que eu penso que cada mulher tem a sua história. No Conversas de Valor eu trouxe mulheres maravilhosas, cada uma com a sua história. E hoje eu estou aqui contigo para contar um pouquinho da minha história. Mãe solo, que saiu do fixo, foi para renda variável para proporcionar uma qualidade de vida melhor para mim e para minha filha. E deu certo. E dentro disso foi onde eu criei, né, novos métodos agora, novas gerações de renda para transferir esse conhecimento para mais mulheres, mais empreendedores e mais vendedores. Perfeito, muito obrigada por compartilhar mais da tua história conosco. Leiri, para qualquer pessoa, né, já é desafiador sair da zona de conforto, daquilo que você tem uma previsibilidade, uma certa segurança, para se arriscar no mundo do empreendedorismo. Ainda mais quando nós falamos de trabalhar com vendas, algo que é incerto, que você ainda não tinha, não dominava essas técnicas. Como foi enfrentar esses desafios e conseguir conciliar com maternidade, com o receio de perder essa segurança e desenvolver a habilidade de técnicas de venda? Foi desafiador, mas existe uma diferença, Liz, entre força de vontade e esforço.
A força de vontade é quando você realmente gosta de fazer e você entendeu que aquilo é a tua missão e o teu propósito. Então você se cansa, você tem a exaustão, mas aquilo te dá prazer. E o esforço é quando você se esforça só por uma renda ou só por algo que não é concreto na sua vida, que não é uma missão, não é um propósito. Isso pode te criar burnout, pode te criar uma série de doenças físicas e mentais. E eu entendi nesses 10 anos que quando eu fiz essa migração, eu tinha muita força de vontade. Porque era um propósito meu realmente trabalhar com pessoas e trabalhar com vendas. Eu sou apaixonada por vendas. Eu amo trabalhar com vendas. Eu trabalho hoje, eu tenho a corretora que proporciona um plano de saúde bom para aquela família e isso me dá prazer sabendo que aquela família está segura. Porque eu busco também segurança. Apesar de eu trabalhar com renda variável, eu sou uma pessoa conservadora. Mas eu amo fazer o que eu faço. E eu entendi que quando eu fiz essa migração, o que me ajudou foi essa força de vontade. Não foi o esforço de querer ganhar mais dinheiro, gerar mais renda. Porque senão eu teria desistido. É isso que as pessoas precisam entender quando entram na área de vendas. Realmente gosta de pessoas, não é só o financeiro. Perfeito, perfeito. E Leire, você falou que tem um perfil conservador. Eu sei que você gosta muito dessa área do desenvolvimento pessoal, de entender o perfil. Eu gostaria que você me trouxesse o que é importante no desenvolvimento de um planejamento para uma pessoa que quer empreender, que precisa dominar a área de vendas, tanto para ela se tornar uma boa vendedora, quanto para conseguir direcionar e fazer a gestão da equipe de vendas. Existe uma forma de criar um planejamento ideal para conseguir evoluir com uma maior assertividade nessas técnicas e ter uma maior conversão de vendas? Existe. Eu costumo dizer que se teu planejamento deu certo, ele já deu errado. Porque a nossa vida hoje ela é muito... tá sempre mudando, né? Agora a gente está com inteligência artificial, ChatGPT, um monte de informação. Então a gente às vezes lá atrás faz um planejamento e que deu certinho como a gente planejou, é porque a gente não olhou o que tem de melhor no mercado e que a gente poderia ter ido além. Eu sugiro para principalmente mulheres, né, com filho, igual eu tinha filha pequena, fazer um planejamento financeiro, ter um caixa de pelo menos 6 meses, porque senão isso pode ser um problema também, você sai do fixo e vai para o variável, então isso você tem que trabalhar com o racional também, muito. E quando você entra na área de vendas, principalmente você tem que trabalhar o teu mental. Porque você escuta não o dia inteiro. E você não está acostumada a ser rejeitada o dia inteiro. E é isso que eu trago como das metodologias do meu método para treinamento online, que é trabalhar a mente. Antes de eu ter alta performance, que hoje eu vou dizer que eu bati a meta de dezembro, janeiro, Leiriane e a corretora, né? E a meta de fevereiro já está praticamente batida. Mas antes de eu ter essa alta performance, Lise, eu estudei muito a minha mente, o meu autoconhecimento. E esses dias eu escutei uma filósofa falar o seguinte: é mais fácil você fazer uma faculdade de medicina do que o autoconhecimento. Não, ela não quis dizer que é fácil fazer a faculdade de medicina. Ela quis fazer a gente entender o quão é difícil a gente aceitar o que a gente precisa melhorar e o nosso potencial. E querer de fato fazer essa quebra de padrão, né? Porque é desconfortável. Você precisa sair de uma zona de conforto, você precisa lidar com seus sabotadores, entender que muitas vezes nós nos colocamos em um papel de vítima. Então, realmente, essa jornada é desafiadora mesmo. Exato. E o vendedor, ele não pode se colocar no papel de vítima. Senão ele está fardado ao fracasso. Não só o vendedor, o empreendedor, todo mundo. Mas eu que estou mais com vendedores no meu dia a dia, eu não permito que o meu vendedor entre no cenário de vítima. Eu já chamo para conversar. Porque ele vai estar fardado ao fracasso e a corretora vai estar fardada ao fracasso também.
E isso eu trago também no meu método. Então, eu estou há 10 anos na área de vendas, mas os 3, 4 primeiros anos eu não tive o resultado que eu queria. Foi muito sofrido, foi muito sangrou demais, até que eu entendi, eu preciso me autoconhecer, eu preciso trabalhar a minha mente. Aí foi onde eu comecei a fazer treinamentos de desenvolvimento. Eu fiz por 3 anos formação de coach, né, que hoje está clichê no mercado. E é triste isso, porque tem bons profissionais no mercado. Então, eu fiz 3 anos, tenho a formação de Master Coach, tenho a formação de análise comportamental, tudo voltado para pessoas. Porque a técnica, em um mês você aprende. Prospectar, follow-up, encerrar a venda, fazer o fechamento. Em um mês você aprende isso. Mas o autoconhecimento para entender as tuas emoções, aonde você está errando para afastar um cliente de você, isso é desafiador. Então é isso que eu trago no meu método, que eu vou começar a aplicar agora a partir de março. Nery, você já trouxe um pouquinho o spoiler do que é o método. Agora me conta, o porquê você, que já possui, já é proprietária de uma corretora de plano de saúde que está consolidada no mercado, decidiu desenvolver um método de vendas e mentorar profissionais que querem acelerar os seus resultados? Porque eu gosto de pessoas. Então, a gente tem que ter uma missão e um propósito aqui na Terra, que não importa a sua espiritualidade, a sua religião, mas eu entendo que a gente é um eterno aprendiz e eu gosto de pessoas. Se eu tenho um conhecimento, por que não passar esse conhecimento para pessoas que passaram pelo mesmo que eu? Não importa se é homem ou se é mulher. Porque tem muitos homens, passaram muitos vendedores por mim, que tinham os mesmos desafios que eu como mulher tive. Porque está tudo aqui na sua mente. Então eu desenvolvi isso, já era um desejo já de 3 a 4 anos, então saiu do papel o ano passado. Na realidade, o método que eu desenvolvi é um método que tudo já estava na minha cabeça, a forma de eu vender já é natural. Então eu tirei da minha cabeça, coloquei num papel e vou repassar para outras pessoas. Por quê? Porque é a minha missão e meu propósito. Senão não faz sentido. O resultado financeiro é consequência. Então é por isso, eu gosto de pessoas. E quando eu fui pensar em uma mentoria, eu pensei também em educação financeira, porque como eu sou formada em economia, eu também pensei na educação financeira. Só que eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa por qual eu sou apaixonada. Não que eu não goste da educação financeira, mas eu gosto da área de vendas. É a minha paixão, a área de vendas, a área de análise comportamental, em fazer a pessoa se entender, fazer a pessoa, sabe, sair daqueles, como já aconteceu comigo na área de vendas, como coordenadora, sair dos R$500 de mês por vendas para 10 mil por mês. Isso não tem como não se sentir satisfatória com um trabalho como esse. Ver uma mãe ou um pai prosperando na área de vendas e podendo dar um conforto para a família dele ou até para ele mesmo, né? Então é por isso, é porque eu sou apaixonada por vendas e eu gosto de ver o resultado das pessoas. Nery, bom, eu acompanhei de fato bem de perto a tua jornada e eu acredito que é importante nós transmitirmos os nossos valores, trabalharmos com aquilo que nós realmente amamos. E eu quero te perguntar o seguinte, na tua jornada com a Berg e você com esses altos e baixos de faturamento, qual foi a maior lição que você aprendeu sobre vendas e que você trouxe para o método Negócio Fechado? A maior lição que eu aprendi nesses anos é que a gente precisa trabalhar a nossa mente. 80% do nosso resultado, e isso é fato, pela minha experiência treinando pessoas e eu me autoconhecendo, é a mente. 20% é técnica. Então essa é a minha maior lição e é isso que eu vou defender na apresentação do método Negócio Fechado. Muitas pessoas acreditam que vendas é uma habilidade natural, que você precisa ser uma pessoa extrovertida, influente, e que somente assim é possível ter resultados em venda. Como que você conseguiu desenhar a estrutura do método para auxiliar pessoas que não possuem essa habilidade natural com comunicação?
O desenvolvimento desse método, que pessoas que não possuem habilidade de comunicação, eu entendo que não tem a ver com você ser extrovertido. Tem a ver com você gostar de pessoas e trabalhar a tua mente, ser disciplinado. Eu conheço pessoas extremamente vendedoras e que têm o influente baixo, influência no perfil comportamental, e dominante baixo, e cautela médio, estável alto. Ele não é uma pessoa extrovertida, essa pessoa de quem eu estou falando. Para uma pessoa que não domina sobre o estável, conforme, você consegue explicar um pouco mais para nós o que são esses códigos, essas palavras? Quando eu falo dominante alto, é aquela pessoa que toma decisão rápida. Quando eu falo influente alto, é aquela pessoa que é extrovertida. Tu chega numa festa, em um lugar, tu falando com todo mundo. Estável alto é uma pessoa planejadora e não tão acelerada. Ela até nos passos ela anda devagar. Cautela alta é perfeccionismo. Não existe certo ou errado. O fato de ser alto ou baixo, não é que o baixo é errado. É o perfil dele e tá tudo bem. Agora, eu conheço pessoas que são dominante e baixo, que demoram para tomar uma decisão, influente e baixo, que não são pessoas extrovertidas e que têm bons resultados em vendas. Por quê? Porque é disciplinado, trabalha a mente, é planejador, é focado. Então, não tem a ver com um perfil específico de vendas. Primeiro, para entrar em vendas, você tem que gostar de pessoas e ter ambição, porque o vendedor tem que ter ambição. É diferente de ganância. A ambição, você quer se tornar uma pessoa melhor. A ganância, você não quer que o outro seja melhor que você. A ambição, você não está preocupado com o outro. E o vendedor tem que ter muito isso, ambição e gostar de gente e se desenvolver mentalmente. Por isso que eu trago também as ferramentas de perfil comportamental e ciência da psicologia, principalmente, né? Eu ia falar sobre isso, né? Porque, teoricamente, eu não deveria ser uma boa comunicadora ou também não ser uma boa vendedora, porque não é o meu natural. Então, quando nós fizemos a aplicação dessa ferramenta, você me apresentou alguns pontos que eu achei muito interessante. Por exemplo, eu tenho meu nível natural de dominância e eu estava em um ambiente adaptável, onde eu precisei me tornar mais, de certa forma, agressiva no meu perfil de vendas, mais objetiva, sendo que eu tenho um perfil conforme, que eu gosto de estar sozinha, de ter o meu método, fazer tudo sozinha, porque eu gosto que seja feito do meu jeito. Então, realmente, eu tenho uma maior dificuldade de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas. E depois que você me fez a apresentação desses pontos, de quais eram os meus pontos fortes e meus pontos fracos, o que eu percebi? Não, peraí, Lizzy, esse convite que estão te fazendo é demais, é legal, é uma ótima oportunidade. Mas o quanto que isso vai ser sustentável no longo prazo? Será que eu vou aguentar por quanto tempo algo que não é natural para mim? E daí você consegue colocar os pés no chão, entender qual é o objetivo, mas também entender, poxa, isso aqui vai ser um esforço muito grande, e que talvez no longo prazo não seja sustentável. Então, assim, a ferramenta realmente é maravilhosa. Eu me trouxe a clareza daquilo que eu preciso entender que o meu objetivo eu posso alcançar de acordo com o meu perfil. E aquilo que não é uma habilidade natural, como a comunicação, não é uma habilidade natural minha, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu posso desenvolver. Então é incrível que quando você entende o que você tem dificuldade, qual é o teu ponto forte, você consegue encontrar o ponto de equilíbrio e aquilo que você precisa lapidar, né? Exato. E você, Lizzy, é um belo de um exemplo, porque a gente percebe que você tem uma consciência de expansão, que é isso que eu trago nas 2 primeiras aulas do método Negócio Fechado. É essa consciência, é entender que aqui é bom para mim,
vendas é bom para mim, é isso que eu quero, então eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que desenvolver isso. Não, vendas não é o caminho, não vou me identificar, por mais que eu acho muito legal as pessoas venderem, mas não é o caminho. E isso é consciência da expansão, é isso que eu trago nas 2 primeiras aulas do método Negócio Fechado. Você tem uma consciência de expansão clara, você consegue enxergar o mundo lá fora e você internamente. E daí a gente parte para a ciência da Axologia, que é uma ciência que está junto com essa ferramenta também, além do perfil comportamental, porque o perfil comportamental é a pontinha do iceberg aqui. A ciência da Axologia é lá no fundo, aquilo que você não enxerga, é só com a ferramenta mesmo. E essa ferramenta vai te trazer, a pessoa que eu vou estar aplicando, mais consciência de expansão ainda. E o que seria a ciência da Axologia? O que engloba? O que fala? Qual que é o assunto? A ciência da Axologia, ela vai mostrar para você como que você enxerga o mundo externo e como que você enxerga o teu mundo interno. Então, por exemplo, qual que é a minha consciência em relação à minha função como mulher, como esposa, como filho? Qual direção da minha vida profissional está tendo nesse momento? Tá com clareza? Tá claro para mim até aonde eu quero chegar? E no externo, você começa a enxergar principalmente empreendedores, né? Nós temos um padrão de tomada de decisão. E esse padrão de tomada de decisão é de 3 a 5 segundos. E com essa ferramenta você consegue enxergar o teu padrão de tomada de decisão. Quando você vai tomar decisão, você pensa primeiro em pessoas, processo, resultado. Para mim, sempre foi pensando em pessoas. Para mim, sempre resultados. Tu entende? E é isso. E aí, o que acontece? Às vezes, eu me prejudicava como empresa, porque eu ia tomar uma decisão pensando em pessoas. Eu tenho que pensar no resultado. Aí vem a minha expansão de consciência. Opa, peraí. Leiriane, você de novo está só pensando em pessoas, mas não está pensando no resultado e nem no processo. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora relacionada a isso. Eu vejo que muitas pessoas têm aquela síndrome da boazinha, que é ajudar todo mundo. E, convenhamos, no empreendedorismo, principalmente se tratando de venda, se você empreende ou se você trabalha como um vendedor dentro de uma empresa, muitas vezes isso não se encaixa. E eu vejo que o perfil que nós chamamos de altruísta, ele carrega muito esse sabotador. Bastante. Essa pessoa, ela consegue desenvolver essa habilidade para trabalhar com vendas? Consegue. Quando você tem o altruísmo, você consegue desenvolver a habilidade de vendas, desde que essa pessoa seja conduzida por um bom profissional e que ela tenha consciência disso, o quanto isso pode estar prejudicando ela e como que pode virar aquela chavezinha que, de novo, mental, virar a chavezinha para que aquilo pode ajudar ela a ter mais resultados. Mas ela vai ter que aprender a dizer muito nos nãos. E essa síndrome do bozinho, isso é perigoso. É perigoso para o vendedor, é perigoso para uma mãe, é perigoso para o pai, é perigoso. Então, a gente na empresa, a gente tem que ser empresário, pensar sim em pessoas, né? As pessoas têm que estar bem trabalhando com a gente, mas tem um resultado. É igual com um filho. Filho, você precisa dizer não para um filho. E o vendedor altruísta, ele vai ter que dizer não também. E vai ter que também dizer não para cliente. E isso é desafiador. Mas se você tiver uma boa mentoria, o método Negócio Fechado te ensina isso. Leire, muitas vezes essa pessoa que é altruísta, pelo que eu vejo, né, ela possui traços de um perfil melancólico. Então, uma pessoa mais emotiva, que se importa com julgamento, que se sente desconfortável quando ela se sente rejeitada. E em vendas você precisa lidar com rejeição o tempo todo, porque não tem um cálculo, né, uma previsibilidade. Eu vou prospectar 20 clientes, eu sei que 18 não irão me responder e 2 irão responder e eu vou fazer um fechamento. Então, como eu tenho um perfil mais analítico, eu vou por números. Eu coloco números que eu sei qual é a taxa de conversão que eu desejo. Mas e essa pessoa que ela é altruísta, que ela não é de exatas, que ela é mais de humanas? Como que ela lida com a rejeição? Hoje essa é uma dificuldade de quem trabalha com vendas? Bastante. Hoje a rejeição
é um dos maiores desafios da área de vendas, principalmente para empresas que trabalham apenas com prospecção ativa, que é a famosa ligação raiz mesmo, porque tem empresas que trabalham com prospecção ativa ainda e não tem o tráfego pago, que são produtos de high ticket, né, valores altos. E essas pessoas, não só de prospecção ativa, porque tem aquelas que recebem o lead também através de tráfego pago, que aquele lead não responde mais, que não atende, elas se sentem rejeitadas. E não é só quem tem altruísmo alto. Não é. Quem tem o altruísmo alto, ele potencializa. Mas quem tem o altruísmo baixo, eu conheço muito empresário que tem um altruísmo baixo e que ele odeia vendas justamente por conta disso. O que ele tem que trabalhar? A consciência da mente. Expandir a tua consciência e entender que não tem a ver com ele. A rejeição vai existir, você tem que aceitar. Aceita que é mais fácil, eu sempre falo, né? Aceita que é mais fácil. E uma coisa que eu sempre falo lá na corretora é prospectar para prosperar. O vendedor, ele não pode fugir da prospecção. Ele vai ter que estar sempre fazendo prospecção. Quer trabalhar com vendas, quer ser vendedor de alta performance, tem que aceitar isso. E tem que trabalhar essas emoções. Não importa se você é altruísta, alto ou baixo. Alto ou baixo não gosta de ser rejeitado. Agora sim, o altruísta mais alto é mais desafiador ainda. Porque aí ele é justamente isso. Ele se sente rejeitado e entra num papel de vítima. O altruísmo baixo, ele se sente rejeitado e não quer mais trabalhar com isso. Perfeito, perfeito, Leri. E para uma pessoa que está iniciando a jornada para se tornar um grande vendedor, o que você falaria para essa pessoa? Por onde ela deve começar? Uma pessoa que está iniciando a jornada para se tornar um vendedor de alta performance, foca em expandir a sua consciência. Foca em ferramentas para se autoconhecer. Foca em desenvolvimento. E em paralelo a isso, com as técnicas de venda. Mas muitos, quando entram na área de vendas, querem focar só no processo, só na metodologia. E aí no dia a dia o bicho pega, no dia a dia sangra. E ele não está preparado mentalmente. E por que você acha que seguir somente a parte dos processos é insustentável? Porque ele não vai conseguir trabalhar com as emoções dele. O cara que tem alta performance e que eu conheço o vendedor que nunca fez desenvolvimento pessoal e o cara é extremamente top na minha área. Mas ele tem a mente dele muito forte. Ele chega e fala, ele pode estar devendo para milhões de gente. Ele chega e fala, eu vou bater a meta esse mês e vou correr atrás. Ele tem uma mente e uma força de vontade, não um esforço, uma força de vontade gigantesca. Essa pessoa que eu estou te falando nunca fez um curso de desenvolvimento, mas é raro. É raro. Exatamente. Isso que você está falando é basicamente se sentir capaz, essa autoconfiança. Isso. No método Negócio Fechado, é possível desenvolver essa autoconfiança? Como vai ser trabalhado isso dentro do método? No método Negócio Fechado, sim, é possível desenvolver a autoconfiança, a autoestima. As 2 primeiras aulas, que vai ser uma mentoria online a partir de março, nesse primeiro momento, depois eu vou aplicar presencial nas empresas. As 2 primeiras aulas a gente vai trazer somente assunto relacionado à ciência da psicologia, que é ele entender o mundo externo e o mundo interno e trazer a autoconsciência dele e a autoestima dele, ver o quanto de potencial ele tem e que ele sabe, mas não sabe que sabe. Uhum. Porque no fundo a pessoa sabe. Quando eu descobri que o meu padrão de tomada de decisão é pensando em pessoas, eu comecei a rever todas as minhas decisões e realmente, ou seja, a gente sabe, mas não sabe que sabe. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, hoje o método Negócio Fechado se tornou um livro que eu sei. Quais são os princípios importantes que você conta e fala mais sobre ele no livro? Os princípios do livro Negócio Fechado é justamente isso, é o meu dia a dia como empreendedora, como vendedora, como mãe, um pouco da minha história. A Eliana, a prof. Eliana Camargo, escreveu o livro junto comigo, nós somos uma dupla dentro do livro. Ela também traz a história dela, mesma coisa, mãe separada, com filho, toda a história dela. E ali no livro eu trago muito a questão também a importância do planejamento financeiro,
do custo da empresa, quem é empresário, e a metodologia de vendas, o que você precisa ser para se tornar, o que você precisa fazer para se tornar um bom vendedor. Claro que ele é bem sucinto, é uma leitura bem sucinta que vai despertar alguns gatilhos. Agora, você quer se aprofundar mais, aí é participando da mentoria Método Negócio Fechado. Perfeito. E quais são os pilares da mentoria Negócio Fechado? Os pilares da mentoria Negócio Fechado são 4. A mente, você vai estruturar a sua mente, vai expandir a sua consciência. O método, você vai aprender métodos certeiros. A execução, aprender como executar aquele método, e o planejamento. Eu poderia começar pelo planejamento? Poderia, mas o vendedor quer vender, ele não quer planejar muito. A grande maioria, o vendedor mesmo, ele não quer planejar, ele quer vender. Ele odeia sistema, odeia CRM, odeia planilha. Mas como eu começo com a expansão da consciência, método de execução, ele vai entender aí que o planejamento é importante também. E o que o Método Negócio Fechado trará de resultado para esse mentorado? Ele vai tornar as ações deles em faturamento. Então, o Método Negócio Fechado vai trazer resultado efetivo para esse mentorado. Mas, de novo, ele não pode parar por ali, ele tem que continuar. Eu, como vendedora, estou iniciando um curso de vendedora. Eu, como aluna... Que é a tua nova formação, né? Você comentou comigo. Isso. Qual é essa formação que você está se especializando agora? Eu vou me especializar como palestrante profissional até final do ano. E vou participar de um treinamento como aluna de vendas, que o foco vai ser inteligência artificial. Justamente para incluir no meu método Negócio Fechado. Ou seja, a gente é um eterno aprendiz, Liz. A gente está sempre aprendendo. Então, eu trago o método Negócio Fechado, a pessoa vai expandir, já vai ter mais resultado, mas ela precisa continuar. Precisa estar sempre ou lendo livro, ou assistindo um podcast. E isso é expansão da consciência. É o tempo todo. Quando a gente fala em vendas, nós falamos de algumas objeções clássicas. E eu tenho certeza que uma vai surgir, que é o seguinte: será que vale a pena esse investimento? Será que eu vou conseguir ter resultado? Para essa pessoa que está nessa dúvida, o que tu falaria sobre isso? Essa objeção, se vale a pena ou não o investimento em mentoria, eu posso garantir que vale a pena, porque ela vai tirar já no primeiro mês. Se ela é vendedora, ela quer gerar renda, ela vai fazer o método. Eu sei por quê. Porque eu tenho equipe de vendas. E eu sei que é possível. Porque eu treinei, eu participei desse método Negócio Fechado. Então, eu garanto, se ela não tiver resultado no primeiro ou no segundo mês, ou ela não aplicou o método, ou ela não está preparada para o desafio de ser vendedora. Perfeito. E tem, assim, dentro... E Leire, assim, dentro do método, são aulas, vai ser mentoria com aulas ao vivo, tem ações práticas para o mentorado aplicar em casa, como vai funcionar? Dentro do método Negócio Fechado, não vão ser só as aulas. Olha que legal. Vão ser 8 aulas online, ao vivo, no máximo 10 pessoas. Por quê? Porque é uma mentoria. São 2 meses de aula. E durante esses 2 meses, aquele mentorado vai poder me chamar: Leire, como é que eu respondo esse cliente? Leire, tá certa essa informação? Leire, eles vão poder me chamar, ou seja, é uma mentoria. Além dessa mentoria, nesses 2 meses, as 8 aulas ao vivo, vai ter tarefa de uma semana para outra, e eles vão ganhar uma edição do livro Negócio Fechado, 2 resumos de 2 livros que são maravilhosos, que precisam ser livros de cabeceira para o vendedor, mas eu fiz esse resumo para o vendedor, e planilhas de acompanhamento, que é o planejamento financeiro e planejamento de vendas para eles. Então, ele é bem completo mesmo, por isso que eu falo, não tem como não ter resultado, porque ele é completo. Ele é prático, né? É uma coisa que você vai começar a faturar daqui 6 meses. Porque nenhum empreendedor ou nenhum vendedor quer esperar 6 meses para vender. Ele quer fazer o treinamento e já sair vendendo. É isso. Eu sou assim. E eu vejo que existem essas objeções que são
clássicas, que vou analisar o orçamento, me envia a proposta por e-mail, preciso entrar em contato com meu cônjuge para ver o que ele acha sobre isso. Vamos agendar para a semana que vem. Preciso ver meu planejamento das minhas contas para ver quanto eu posso investir. Dentre outras tantas, como os vendedores precisam desenvolver as quebras dessas objeções? Isso é treino também, então as quebras das objeções vão sempre existir. Eu costumo dizer, existia já antes de Cristo. Não são objeções novas. No meu método de negócio fechado vai ter uma aula só sobre objeções. E o cliente, ele nunca fala a verdade. Se ele fala que vai falar com a esposa ou com o cônjuge, é que ficou alguma dúvida. Ou ficou para ele, não entrou no orçamento dele, ou ficou alguma dúvida, ou não fez sentido. Por isso que eu sempre sugiro na equipe, faça a ligação para o cliente escutar a sua voz. Porque hoje está todo mundo acostumado no WhatsApp. Só que o vendedor de alta performance, Lise, ele tem esse feeling. Ele sabe quando o cliente não está falando a verdade verdadeira. Né? Quando nós tem um processo dentro da corretora, né, de abordagem e de follow-up. Nós temos o costume de estar conversando com o cliente, eu vou falar com o meu esposo ou com a minha esposa e volto contigo. Ok, tudo bem, mas pode ficar tranquila que eu volto com você. Isso é uma técnica. E a grande maioria dos vendedores, ele vai me ligar, ele falou que vai me ligar. Não vai ligar. E aí, por isso que o vendedor tem que ter o mental dele, tem que ter o planejamento muito bem alinhado. Porque aí o que acontece? Ele fica esperando a pessoa ligar, ela não vai ligar. O vendedor tem que conduzir a conversa. E se ele não ligou, é porque ainda ficou dúvidas. E esse tipo de objeção vai existir sempre. E o vendedor, por isso, de novo, as 2 primeiras aulas é consciência da expansão. É ele entender que isso vai sempre acontecer. Ele entender que ele vai precisar ter sempre o funil cheio. Porque se esse não fechar, outro vai fechar. E o vendedor de alta performance, ele só entende isso se ele tiver a consciência da expansão bem alinhada e a mente bem preparada para isso. Aí, senão, ele desiste. Perfeito. Tem algumas frases que você faz questão de reforçar. Vamos falar algumas delas. Eu quero que você me conte o porquê essas frases você faz questão de reforçar. Como 80% emoção e 20% técnica. O que você quer dizer com isso? 80% emoção, 20% técnica, baseado na minha experiência, é o que te dá resultado. Porque a técnica, até para minha filha de 16 anos, eu consigo ensinar a técnica de vendas. Ela vai ler, ela vai entender, ok. Mas se ela não trabalhar a mente dela, ela não vai conseguir manter o ritmo e a constância e a disciplina dela, porque é desafiador trabalhar com vendas. É desafiador. Perfeito. Outra frase que você fala é: vendas é emoção. Exato, vendas é emoção. E isso para qualquer setor. O cliente que está pronto para a compra, que é o cliente que todo mundo quer, o cliente que está pronto para compra, ele vai comprar de você naquele momento, você sabendo conduzir da maneira certa. Se você não entrar com um pouco de emoção, com um pouco de credibilidade, e mostrar para ele que ele está com a pessoa certa, ele vai para o concorrente. Então, venda é emoção. E eu costumo dizer que o cliente que está no momento da compra, se ele fecha com outro corretor, no meu caso, né, outra corretora, é porque teve falha na comunicação. Sabe por quê, Lise? Porque plano de saúde, o preço é igual no Brasil inteiro, ele é tabelado. Se vier um corretor lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, fazer orçamento para você, vai ser o mesmo orçamento que o meu. Por que ele não fechou comigo? Por que ele fechou com outro corretor? Porque vendas é emoção e ele não se sentiu emocionado com aquele meu vendedor. E aí a gente trabalha essa emoção. Esse é o cliente que está pronto para comprar. O cliente que não tem poder de compra, que não está pronto para comprar, não adianta gastar energia. Não é todo cliente que vai comprar.
Aí nós temos na corretora um script de vendas de encerramento com o cliente, para encerrar e não gastar mais energia com aquele cliente. Então, assim, eu entendia antigamente, há 10 anos atrás, quando eu entrei, que se eu não convertia todas as vendas com quem eu estava conversando, eu era uma vendedora ruim. Mas você não vai converter todas. Aquele cliente não está preparado naquele momento para o meu negócio, para aquele plano de saúde. Assim é para outros negócios também. O teu branding que você faz. Não é todo mundo que está preparado, que tem a consciência da expansão para fazer um trabalho com você. Exatamente, às vezes nem um momento profissional, né? Nem um momento profissional. E aí isso me frustrava, porque eu achava que eu era ruim como vendas. Mas não, é porque eu não entendia que não era o momento do cliente. E isso também é uma expansão de consciência. E a gente tem que focar em quem vai, naquele momento, estar preparado. O vendedor com feeling em alta performance, só as perguntas do cliente no WhatsApp ou por telefone, ele já sabe que ele vai comprar, entendeu? E aí ele vai conduzindo a venda. Você falou sobre essa questão do desenvolvimento, de trabalhar a emoção na hora da venda. Uhum. E isso, Leire, tem como ensinar para um vendedor? Ou isso vai variar conforme o produto ou o perfil de cliente? O que é analisado para conseguir conduzir uma venda com emoção? Eu trago na minha metodologia, no método negócio fechado, essa questão de trabalhar a emoção com o cliente. Quando eu falo trabalhar a emoção com o cliente, não é empurrar o produto. Você sabe que o cliente quer, mas ele está com um pezinho atrás. Então eu trago exemplos de vendas que eu fiz, que ou eu mando áudio, ou eu ligo para o cliente, porque a emoção você só consegue no tom da tua voz. E fazer o cliente entender que aquilo é importante para ele. E uma coisa que eu costumo dizer, que tem vendedores que já falaram aí fora que vendedor enrola cliente, na minha equipe não. O meu método não. Você vai mostrar o que é o melhor para o cliente. Se é o melhor para o cliente, eu já consegui converter um produto de cliente que pagava valor X e ele ia pagar o dobro. Por quê? Porque aonde ele se localiza, onde ele tem residência, aquele produto é melhor. E isso você tem que mostrar para ele com uma emoção, com uma credibilidade, a forma de falar, para ele entender. Porque ele estava sem atendimento. Vai pagar um plano de saúde para ter sem atendimento? Ficar sem atendimento? Então migra para outro. Como que você faz isso? Então eu trago esses exemplos, mas isso, Liz, é prática, tá? Eu trago exemplos para a equipe, exemplos na metodologia, vai ter esses exemplos, mas aí é prática, é muita prática, é todo dia falando com o cliente, todo dia. Por isso que aí ainda mais você tem que trabalhar a tua mente, porque todo dia você vai falar a mesma coisa com pessoas diferentes. Uma vez eu vi um vídeo no Instagram que fala que a venda pode ser adaptada para uma comunicação diferente quando está sendo conduzida para uma venda com um homem e diferente quando está sendo conduzida com uma venda para mulher. Porque a mulher é mais emoção, ela quer ver, ela gosta da estética. E o homem, ele já é mais analista, ele quer entender o que vai ter de retorno, quais são os benefícios. Então, um focava mais em explicar sobre benefícios e o outro sobre a conquista, o sonho. Uhum. Isso é verdade? Você acredita nisso? Eu acredito, faz sentido, de que o homem ele é mais racional do que a mulher. Na sua grande maioria, já aconteceu de mulher, esposa, querer o plano de saúde por cuidado dos filhos, da família, e o homem travar por conta do custo, né, do orçamento familiar. Né? Então, cada um tem o seu papel dentro da família. São todos assim? Não, porque tem muitos homens que cortam custo de outra forma para incluir o bem-estar para sua esposa e para o seu filho. Então, ele está pensando no bem-estar da sua esposa e do seu filho. Aí ele está trabalhando com a emoção. Ele trabalha o racional dele, corta o custo da familiar de outra forma e inclui o plano de saúde pensando na esposa e no filho. Então, tem os dois lados. Mas, sim, o mais importante é o seguinte, com o autoconhecimento, à medida que você vai se autoconhecendo, você vai conhecendo o perfil de pessoas. Então, num tom de voz, às vezes, até de uma própria mulher. É mais dominante, é mais forte. Você tem que ser mais prática na hora de apresentar o produto. Então, tudo isso é técnica de venda, de raporte, mas, de novo,
só vem com a consciência da expansão da mente. Só vem você entendendo que isso é verdadeiro, isso existe. A famosa linguagem não verbal. Eu estudo muito a linguagem não verbal. Tem muitas mulheres que são extremamente dominantes e que você tem que ser prática igual com o homem. Mas sim, a grande maioria, o homem é mais racional do que a mulher. A linguagem é diferente. A linguagem é Isso diferente. você vai ensinar no método comunicação não Exato. verbal. E o que inclui uma comunicação não verbal? A comunicação não verbal é aquela, por isso que a gente agenda muita visita. É você perceber no teu cliente o que é importante para ele. Por isso que eu gosto de falar por telefone e eu pedi para ele mandar um áudio. Porque no tom de voz eu consigo entender se ele é mais prático, se ele é mais detalhista. Então a gente consegue pegando essas informações no detalhe, num áudio, numa ligação, num vídeo, numa chamada via vídeo, numa visita. Se você fica só no WhatsApp aqui, é mais desafiador, demora mais para fechar a venda. Demora. A não ser que o cliente queira muito plano de saúde porque ele está com algum problema. Muito bom. E isso que você falou realmente é nítido, né? Até mesmo as mulheres, quando elas falam de forma acelerada, você já sabe que ela tem um nível alto de dominância, que ela quer prática, objetiva, ela quer resultado, ela quer velocidade. E você vê que tem algumas que falam como uma terapeuta, bem tranquilo, tom de voz calmo, daí essa daí possivelmente deve ser uma venda mais voltada para a emoção. Exato, Eu sou uma mulher muito prática. Se o vendedor não saber lidar comigo, eu caio fora. Se ele vir com muita coisa, eu vou direto pro preço. Porque eu já sei o que eu quero. Então agora eu quero saber o valor. Ver se faz sentido. Quando eu vou comprar qualquer coisa, eu já li, eu já sei, eu já quero. Eu não vou num shopping para entrar em loja que eu não vou comprar. Eu só entro em loja se eu de fato vou comprar. Eu sou tipo assim. Mas tem mulheres que não são assim, que elas vão, pesquisam e vão de novo na mesma loja e vão de novo. E tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. Às vezes essa minha praticidade pode me prejudicar também, né? Então aí a gente tem que entender um pouquinho mais sobre isso. Mas não tem certo, não tem errado. O importante do vendedor é que ele goste de pessoas, ele se entenda e entenda um pouco de pessoas também. Perfeito. Eu sei que com a tua equipe de vendedores, você aplica e reforça 2 mantras. Um deles é pé embaixo. O que isso quer dizer, Lady? Pé embaixo, Lizzy, já diz tudo, né? Como eu sou acelerada em vendas também. Então a gente tem meta na corretora e eu motivo muito eles para realmente acelerar, fazer prospecção, não perder energia com cliente que não vai fechar. Eu peço para ver a conversa, como que está conduzindo com aquele cliente. Eu falo, galera, pé embaixo. Já encerra com esse cliente que esse cliente não vai comprar. Então a gente que tem o feeling, a gente consegue ver pela conversa. Então por isso que eu falo, pé embaixo e para dar uma motivação, porque o vendedor tem o fixo, né? A equipe tem o fixo, mas o variável que é o diferencial. Então, o vendedor que é vendedor, ele foca muito no variável. Então, aí tem que acelerar. O que é uma característica assim, que você consegue perceber na conversa de um cliente que, poxa, tô perdendo o tempo que ele não vai comprar? Quando ele não começa a entrar, vou voltar para o meu produto, né? Quando ele não entra nas características do produto. Que ele começa a perguntar qual é a coparticipação, qual é a rede, atende aonde. Quando ele começa a entrar para as características do produto, é porque ele já está interessado. Se ele não entra nessas características do produto, você passou todos os benefícios. A gente não passa valor antes de passar os benefícios. Passou todos os benefícios, passou o valor, ele não perguntou nada, porque tem boi na linha. Boi na linha, muito bom. O que significa boi na linha? Ele não está sendo verdadeiro com a gente. Ele não está falando a verdade verdadeira. Aí vem o feeling do vendedor tentar entender o porquê que ele não tirou as dúvidas. Tá, e como, por exemplo, você percebeu que o cliente não tomou a decisão de compra ali na hora que você faz a oferta, mas ele também não deixou explícito o que
que era a objeção dele? Como conduzir? Eu peço sempre para ligar e perguntar se ficou alguma dúvida. Uhum. Porque na ligação a gente vai perceber. E aí a gente conduzir. Ficou fora do teu orçamento? Está dentro do teu orçamento? O que é mais importante para você? Então a gente tenta... Você está falando com outro corretor? A gente faz pergunta mesmo para o cliente. Uhum. Se ele não pode atender, em últimos casos, aí faz as perguntas por WhatsApp. Mas daí, pode acontecer dele não responder a gente. Uhum. Então, aí a gente espera mais um tempo de... estatisticamente, é de 9 a 11 retorno para o cliente para ter a devolutiva do fechamento ou não. Nossa, bastante. É bastante. Eu acredito que muitas pessoas não aguardam tudo isso. Não fazem. Por isso que não tem o resultado. Porque vendas é constância. E aí você imagina fazer um retorno de 10 a 11 vezes para o cliente. Como que você não tem que estar preparado mentalmente para aguentar o tranco? Principalmente se esse vendedor é um vendedor prático, né? Exato. Já não tem essa paciência. Não tem a paciência, mas ele aprende e ele sabe que é dali que vem o resultado dele. E quando a gente percebe, daí lá pela 8ª, 9ª vez que realmente não vai comprar, aí a gente manda uma frase de fechamento. Perfeito. Encerrando o atendimento. Leire, um outro mantra que tu tem, que tu aplica com o teu time de vendedores é prospectar para prosperar. E o que isso significa? Esse mantra, prospectar para prosperar, é o sinônimo de resultado de alta performance. E quando a gente fala prospectar, Lise, não é só a ligação ativa. É um networking com empresários, eventos, é tráfego pago, é você estar numa padaria, deixar um cartão teu numa padaria, uma série de movimentos que você pode estar fazendo para prospectar. Eu também prospecto hoje, como network, através de tráfego pago. Eu não faço mais as ligações ativas, porque daí a minha equipe faz, mas eu fiz muita ligação ativa. Uhum. E isso me traz resultados. Então, todos os dias, eu não estou mentindo, todos os dias tem cliente que me chama para fazer o plano de saúde. De tanto que eu já fiz esse movimento. E isso não pode parar. Se eu parar, ficar só no escritório e não fazer mais nada, vai cair o meu rendimento. Esse é um movimento, se você quer ser vendedor, é um movimento eterno. Senão nem entra na área de vendas. E você tem isso hoje na corretora, por exemplo, olha, eu preciso de tantos clientes por mês, por semana. Hoje você traz essas métricas para conseguir ter esse equilíbrio ali de custo, de margem de lucro que vocês precisam? Como funciona? Nós temos a meta de 10 contratos por vendedor. 10 contratos, legal. Não importa qual operador e não importa. Então, eu sei que ele batendo 10 contratos, e aí a gente divide por semana, a gente divide por dia, porque o vendedor tem que ser um dia de cada vez, né? Tendo essa quantidade no final do mês, eu sei que vai dar uma boa comissão para ele. Perfeito. Eu acredito que o desafio de muitas pessoas, muitos empresários e empreendedores, é conseguir formar um bom time de vendas. Eu, inclusive, estou com vaga aberta para comercial. É muito difícil você já encontrar alguém preparado para o mercado. Quero te fazer uma pergunta que eu acredito que seja, que vai conseguir ajudar muitas pessoas. A mentoria ajuda também para qualificar o possível vendedor deste empresário, ou ele se encaixaria para o perfil do empresário entender sobre vendas para poder direcionar a equipe? Como que isso se encaixaria hoje aqui em um meio corporativo, por exemplo, para uma empresa? A metodologia método negócio fechado é uma metodologia prática. Ele é para o microempreendedor, que também vende, e para o vendedor. Ele não é um treinamento de gestão de equipe, de liderança. Aí é outro treinamento, é outra visão. Ele é uma mentoria para você ter resultado em vendas. Então, se você nunca trabalhou com vendas, mas tem a vontade de trabalhar com vendas, é uma baita mentoria. Vai ajudar muito a expandir a mente dele, para ele saber o que fazer e como ter resultado no início da sua carreira. Coisa que não tinha 10 anos atrás.
Essas mentorias não tinham há 10 anos atrás e a gente tinha que se virar meio que sozinha. Então, perfeito. Então, para o empresário, o foco dele não é ensinar gestão, Isso. e o foco é ensinar as estratégias de vendas. E eu acredito que Leide, até pela questão ali da ferramenta de desenvolvimento pessoal, que você faz toda uma análise, ajuda esse empresário também a analisar o perfil de quem vai liderar o time de vendas dele. Ou tô errado? Exato. Durante a mentoria, eu vou trazer essas falas, porque a ferramenta que eu trago vai ser específica para o vendedor. Mas se tiver um gestor junto comigo, ou um empresário que quer formar equipe, eu posso fazer a ferramenta completa, porque não vai ser a completa, né? Nessa mentoria vai ser metade da ferramenta. A ferramenta tem 72 páginas, vai ser metade disso. Ah, mas eu quero completo porque eu quero me conhecer e quero entender um pouco mais de pessoas. Aí eu trago para uma outra mentoria minha, que vai ser exclusiva para aquela pessoa. Que daí é só a devolutiva da ferramenta completa. Perfeito. E para quem está iniciando, eu quero que nosso podcast já está chegando no horário final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Qual é a mensagem que você deseja deixar para nós finalizarmos esse podcast? Você pode falar direto para a câmera. A mensagem final é que nada do que a gente vai fazer não precise de um planejamento ou não precise de um autoconhecimento. Se você não tiver isso, você está fardado ao fracasso. E se você tem interesse em entrar na área de vendas, entenda. O vendedor estuda e estuda muito e conhece de pessoas e gosta de pessoas. E o principal, é ambicioso. Ele quer gerar muita renda. Essa é a principal característica do vendedor. Ele precisa ser ambicioso. Ele não pode querer ganhar 2, 2,5, 3 mil. Ele precisa querer ganhar 10, 15 mil. Aí ele vai conseguir ganhar junto com a mentoria Método Negócio Fechado. Perfeito. No podcast Conversa de Valor, hoje nós falamos sobre estratégias de venda, nós falamos sobre perfil comportamental, sobre crenças, objeções e planejamento. Então, o desenvolvimento emocional é importantíssimo também quando nós falamos de venda. Processos e scripts com certeza auxiliam na quebra de objeção e aumento da conversão de vendas. Porém, quando você não entende o seu perfil ou o perfil dos colaboradores que vão trabalhar na sua equipe de vendas, dificilmente você conseguirá ter resultados no longo prazo. Então, esses foram os ensinamentos que hoje a Leiliane trouxe para nós. O nosso patrocinador oficial é a Berg, a corretora de planos de saúde, que vai poder trazer a melhor qualidade de vida para a sua vida e para a vida da sua família e dos seus colaboradores. Então, hoje nós encerramos aqui. Eu agradeço pela sua presença.